Muito bem, pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos aqui resolver as questões da trilha do Calc, certo? Ó, observem que eu até coloquei poucas questões, porque o banco de dados lá das questões da banca Instituto CP do Calc é pouca coisa mesmo. Então, assim, o que a gente vai fazer? Vamos aqui dar observada nas questões. Eu vou passar alguns bisus para você. Ó, por exemplo, questão de tecla de atalho. Essa questão aqui, ela aparenta ser difícil, mas não é. Ó. Ela pede para você correlacionar as teclas de atalho. Pessoal, muito simples. Quando vier uma questão como essa, né? Nesse caso aqui, é claro que eu dificultei, né? Eu coloquei elas em outra ordem. Mas se formos observar aqui, ó, no meu... Como essa questão veio aqui por exemplo, quando eu estava aqui acessando o concurso, ela veio dessa forma aqui, ó. Percebe? Então, se você, por exemplo, elimina, sabendo, por exemplo, que cortar é Ctrl X e colar é Ctrl V, que é basicamente teclas de atalho bem comum, então você já consegue eliminar muitas outras alternativas. Ou, por exemplo, Ctrl V não é colar aqui, então eu vou colocar o 3 onde? Eu vou colocar o 3 aqui, ó. Já achei praticamente a resposta, ó. E o 1 não é cortar, então o 1 ele vem para onde? Ele vem para cá, para esse outro local, percebe? Então acaba sendo, ó, Ctrl X. O Ctrl H e o F2 você acaba descobrindo por eliminação. Tá entendendo, pessoal? Então você descobre aí, por exemplo, que o Ctrl H significa localizar e substituir, enquanto que lá no Excel e no Word é Ctrl L e aqui é Ctrl H. E o F2 é o modo de edição, de célula, né? Que aí que ele está usando aqui essa ferramenta. Então você vai dizer, professor, mas é difícil lembrar tudo. Não, é difícil. Mas tem algumas questões que você vai tendo esse macete, você acaba facilitando. Então aqui, ó, Ctrl V, né? Aqui para colar, Ctrl X aqui para recortar, localizar e substituir, Ctrl H e modo de edição aqui, ó, F2. Beleza? Bora ver outra. Sua colega necessita criar uma planilha e lhe pediu ajuda para saber qual software ela deve utilizar. Você sugere um software da suíte LibreOffice. Pronto. Quem é o software da suíte LibreOffice, pessoal? Que a colega vai ter que usar para criar essa planilha. Pessoal, ó, Calc, acabamos de ver, certo? Observe, ó, essa questão aqui, pessoal, ela pode ser respondida também lá no Excel. Ela não é exclusiva do Calc. Embora o examinador pediu no Calc, ela não precisa ser resolvida exclusivamente. Então, se você fizer um cálculo rápido aqui, pessoal, mais uma vez, eu suponho que você já tenha visto a aula de Excel, para poder você entender aqui o que é que significa asterisco e o que significa esse sinal aqui, esse chapéuzinho, ó. Aqui é uma multiplicação e aqui é uma exponenciação. Então, ó, 10 elevado a 1 dá quanto? 10. 10 menos 2 vezes 3, 6. Então, 10 menos 6, ó, resultado tá aí, tá bem? Então aqui, pessoal, mais uma vez, você tem que ter visto a aula de Excel para você responder de uma forma mais rápida. Vamos lá. Considerando o software de manipulação de planilhas eletrônica, após selecionar a célula para que seja limpa a sua formatação. Pronto, aqui é uma questão muito apelona. Professor, não tem como eu lembrar das teclas de atalho. De fato, não tem. Mas algumas teclas eu peço que você tenha, né, a lembrança. Por exemplo, essa tecla aqui de limpar a formatação. Vamos lá. Ó, eu vou pegar o meu nome aqui, vou colocar em negrito e vou colocar, por exemplo, uma cor, por exemplo, um azul. Como é que eu faço para limpar essa formatação? Você pode vir aqui em formatar, ó, e clicar limpar a formatação direta, ou utilizar a tecla Ctrl M. E aí você pode fazer a limpeza de formatação. Às vezes, professor, mas como é que eu vou lembrar essa tecla de atalho? Realmente não tem como lembrar, mas é como eu estou falando. Se você lembrar das principais teclas de atalho, já ajuda e muito, certo? Então, ó, só para voltar lá no LibreOffice, ó, teclas de atalho que eu considero principais. Ó, você saber a diferença, né, do Ctrl S, por exemplo, de salvar. Teclas de atalho, ó, por exemplo, para imprimir. Percebe? Ó, tecla de atalho para localizar, ó, Ctrl F, localizar e substituir, Ctrl H. Então, assim, são teclas de atalho que eu considero importante que você saiba. Entendeu? É importante que você conheça. Ó. Teclas de atalho de limpar a formatação. São teclas de atalho que são importantes, certo? De ortografia. Então tem algumas teclas de atalho aqui do LibreOffice que eu vou deixar aqui até no material aqui da trilha para que você possa lembrar. Lembrar porque elas são de fato importantes, tá bem? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Ó, essa função aqui, pessoal, ele pede também no LibreOffice Calc, mas ela pode ser usada também no Excel. Observe. Uma planilha apresenta uma lista de nomes e suas respectivas idades.
sendo o nome na coluna A e a idade na coluna B. Então, olha só. Ele não mostrou planilha nenhuma, viu, pessoal, pra gente. Então, é mais ou menos a seguinte ideia, ó. Eu tenho aqui o nome e aqui eu tenho a idade. Por exemplo, aqui eu tenho o nome e aqui eu tenho a idade, né? Vamos, por exemplo, colocar aqui o fulano e, sei lá, ele tem a idade de 63 anos. Aí eu tenho aqui o cicrano e ele tem a idade de 55, 56, por exemplo, né? Então, aí é esse o raciocínio da questão. Aí vamos lá, voltando. Considerando o idoso o indivíduo com 60 anos ou mais, qual das alternativas representa a fórmula que pode contar quantos indivíduos nessa lista são idosos? Ó, pessoal, é claro que ele colocou de B1 até B100, porque são 100 valores. Mas a gente nem precisa usar todos os 100 valores aqui para identificar. Vamos pensar, como é que eu faço para contar quantos desses indivíduos aqui, né, nesse caso, quantos dessas idades que tem aqui são de indivíduos, nesse caso, considerados idosos? Para ele considerar idoso é o que, pessoal? É um indivíduo com 60 anos ou mais. Então, aqui a gente vai trabalhar com a função de contagem condicional. Então, como é que funciona isso? Vamos pensar o seguinte. Vamos colocar aqui, vamos supor que eu tenho Beltrano. Vou fazer só mais alguns, certo? Beltrano tem 70. E eu tenho aqui Tício, por exemplo, que tem 68. Vamos imaginar. Eu quero fazer a contagem aqui. Então, ó, eu posso utilizar aqui ó, o conte-se e depois selecionar aqui meu intervalo. Aí você vai dizer, professor, o intervalo que eu vou selecionar é qual? Bom, eu posso selecionar o intervalo aqui das idades, ó, que é de B2 nesse caso até B5. Lá na questão ele colocou de B1 até B100. É aqui a quantidade de valores. Mas a condicionante que a gente vai ter que verificar é se é maior ou igual a 60 ou apenas maior que 60. Ele está falando que é 60 anos ou mais. Então é maior ou igual a 60. Então o que acontece? Nesse caso aqui, pessoal, nós teremos que colocar desse jeito. Ó. Nós teremos que escrever da seguinte forma. Nós teremos que colocar, ó, vai ter que colocar de B2 até B5, certo? Aliás, deixa eu colocar essa fórmula para não ficar assim desse jeito. Vou colocar ela aqui abaixo. Pronto, não tem problema não. Ó. Conte.se, abre o parênteses, ó, de B2 até B5, ponto e vírgula, e depois eu estabeleço o meu critério. Qual é o meu critério? Ser maior ou igual a 60. Então, ó, fecho aqui e o resultado deu 3. Por que deu 3, professor? Porque eu tenho apenas o que? 3 valores aqui que são maiores ou iguais a 60. Nesse caso, a de fulano, a de Beltrano e a de Tício. Então, apenas 3 valores são maiores ou iguais a 60. Entendeu? Então, por isso que a nossa resposta aqui, ó, pessoal, você pode marcar diretamente, ó, aqui a letra A. Certinho? E aí, outra questão, ó, que tem a ver com o formato nativo. Ó. Qual o formato nativo do Calc? Vocês já estão atentos que é o DS. Certo? Se cair, você já está atento. E por fim, ele tem aqui uma questão que fala sobre o arquivo CSV. Pessoal, esse arquivo aqui, ele é de planilhas também. A gente trabalha com esse arquivo aqui em planilhas. Então, assim, eu posso usar tanto o Excel quanto o Calc para trabalhar com esse arquivo. Belezinha? Então, tá aí as respostas, certo? Da nossa correção. E eu espero que você tenha compreendido. Mais uma vez, pessoal, não é estudar o Calc isoladamente. Você tem que estudar a trilha do Excel. Para depois que estudar a trilha do Excel, você estuda aqui a trilha do Calc. Belezinha? Valeu, até as nossas próximas